E aí, galera? Bom, vou estar passando para vocês aquele conteúdo de IG que eu tinha prometido para vocês, e aí eu vou passar o conteúdo extra, além do que eu dei nas aulas, certo? Então, essa aula, a primeira aula agora vai ser a introdutória, então eu vou falar algumas coisas que eu já disse em sala de aula e depois, com certeza, vai vir alguns conteúdos extras, ok? Bom, eu tenho aqui um personagem, ele foi modelado pelo professor Felipe, beleza? E eu vou partir daqui. Então tem esse personagem aqui no Maya, ok? E eu vou organizar esse personagem. Então vou selecionar o personagem e primeiro de tudo eu vou colocar ele numa layer. Então eu vou dar aqui um zoom para vocês verem e eu vou colocar ele aqui numa layer. E eu vou dar um nome a essa layer. Cliquei duas vezes. Aqui, character, nome do personagem. Pronto. E eu tenho uma layer aqui que eu posso tirar a visibilidade, colocar em template, em reference ou nada, que é o que eu vou deixar por enquanto. Beleza. Agora eu vou organizar a minha outline, ok? Então, ó, aqui eu já nomeei tudo, já tem tudo nomeado aqui, as coisas do personagem, né? Então, cabeça, calça, braço, qual é o braço direito, braço esquerdo, etc. Eu vou selecionar tudo isso e vou apertar Ctrl G para agrupar, ok? Para deixar tudo organizado. Ó, agrupou. Vou botar um nome aqui. Vou colocar aqui o Model 01. Modelo 01, ok? Esse grupo, para manter a organização, eu vou agrupá-lo novamente. Pronto. Então, eu tenho um grupo dentro de um grupo, ok? Eu vou criar mais um grupo aqui. Pronto. Então, eu tenho um grupo dentro de um grupo dentro de um grupo. E eu vou tirar esse grupo de modelo para fora desses dois grupos. Então, eu posso apertar Shift P. Pronto. Né? Tirei ele do grupo. Shift P, ok. Eu vou dar o nome desse grupo aqui, o principal. Eu vou botar aqui, que é o personagem. Então, K, abreviação de caráter, 01. Ok? O grupo, esse outro grupo aqui, eu vou dar o nome dele de global. Global move 01. Tudo que vai se mover vai ficar aqui dentro. Ok? Dentro desse grupo eu vou criar mais um grupo, ou seja, para eu criar um grupo aqui num lugar qualquer, eu vou agrupar o grupo do model de novo e retirar o grupo do model aqui. Pronto, criei um grupo. E eu vou duplicar esse grupo algumas vezes. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Beleza. Vou colocar alguns grupos dentro de Global Move. Então, seleciono esse grupo, Shift Global Move, P. Seleciono esse grupo, Shift Global Move, Ctrl Global Move, né? P. Seleciono esse grupo, Ctrl Global Move, aperto P. Esse Global Move, P. Ok. Dentro desses grupos do Global Move eu vou organizar as coisas que vão ficar aqui dentro. Eu vou colocar aqui então, ó, aqui vai ficar as joints, aqui vai ficar as IKs, e aqui vai ficar os controladores. Então, Ctrl 01. Ok? Esse aqui está a mais, posso deletar. Esse aqui está a mais, posso deletar. O grupo de model, eu vou colocar ele dentro do grupo de character. Então, selecionei model, character, P. Pronto, agora eu tenho isso aqui, ó. Global Move, model. Grupo model, que é a malha do personagem, não vai ficar dentro de Global Move, porque se eu mexer com a escala das joints, eu já vou mexer com a escala da malha. Então eu não quero dupla transformação.
que seria o que esse grupo Global Move faz. Ele movimenta, ele vai movimentar e vai mexer com escala, rotação dos objetos. Então eu vou limpar algumas coisas. O grupo Character, eu vou pegar todos os atributos, selecionar, ó, clicar e arrastar, clicar com o botão direito, Lock and Hide Selected. Deixei só a visibilidade. Caso eu queira ter um personagem, ou 2 ou 3 do mesmo, então é só duplicar e eu posso sumir com 1, sumir com 2, sumir com 3. O grupo Global Move, eu vou tirar só a visibilidade, porque é o grupo que eu falei que vai transformar o objeto, ok? Então eu vou pegar aqui, Lock and Hide, pronto. O grupo de Joints e controladores e CAS, eu quero tirar tudo também e deixar só a visibilidade. Então, Lock and Hide, deixa só a visibilidade, eu fiz com os 3 de uma vez. E o grupo modo é a mesma coisa, só a visibilidade. Pronto. Aqui eu organizei então todo o modelo dentro e vou passar a organizar minhas coisas aqui dentro, ok? Bom, vamos começar então. Então, organizei minha outline, eu vou começar a regar o personagem. Ok? Então, primeiro, eu vou colocar o personagem na visão de side, ou seja, a visão lateral. Então, vou clicar aqui, ó, onde eu troco para For View, né, Panel. Ok? Cliquei. Pronto. Vou vir aqui na side, colocar o mouse em cima, apertar espaço. Pronto. E eu tenho aqui meu personagem inside. Ok? Uma coisa que eu vou fazer também vai ser colocar o personagem, a malha dele, aqui em template. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, o personagem como template. Pronto. Porque aí eu vejo as linhas dele, ó, mas eu não posso selecioná-los. Então é melhor para eu criar joints, porque fica mais limpo aqui, ok? Bom, vou começar a criação de joints. Menu Animation, lá aqui em cima já está em Animation, ok? Vou começar a criação de joints. Vou selecionar a Joint Tool, essa aqui, cliquei. Beleza. Vou clicar aqui em qualquer lugar, né, certo? E aí eu estou clicando e segurando, e eu vou colocar essa joint onde eu devo colocá-la. Mais ou menos aqui, ó, onde mais ou menos fica a cabeça do fêmur, ok? Então eu estou vendo mais ou menos pelas linhas, certo? Então entre essas duas linhas aqui do personagem, aqui é mais ou menos onde começa a perna, eu vou colocar um pouco em cima. Pronto, se vocês quiserem ver na fronte aqui, ó, a altura, mais ou menos aqui, ó, cabeça do fêmur, fica mais ou menos aqui nessa região. Então eu coloquei ela mais ou menos aqui nessa região. Passar para a próxima, joelho. Joelho aqui já dá para ver pelo aglomerado de linhas também. Então eu tenho essa e essa linha. 3 linhas para montar o meu joelho. Você pode ter 2, 3, 4, ok? Mas você vai saber onde é o joelho pelo aglomerado de linhas. Então vou colocar uma aqui no centro, mais ou menos. Essa joint ficou muito grande, mas daqui a pouco eu vou mostrar como é que move. No centro, só que no centro da linha, mas um pouquinho para frente. Aqui. Ok? E eu vou colocar outra onde deve ficar o calcanhar dele, que seria depois da calça aqui no caso, né? Então eu vou colocar uma mais ou menos aqui, ó, um pouco depois da calça. Ok? Calcanhar dele aqui, ó, no tênis, mais ou menos aqui. Beleza? Ficou grande também, mas a gente já muda o tamanho. Lembrando que eu já organizei esse personagem para o pé dele ficar no grid, tá vendo? Já organizei, ó. Ele está em cima do grid, ó, a linha preta, ok?
E o meio dele está exatamente no centro do grid da fronte, ok? Então eu já organizei ele para ficar de pé no grid e o centro dele coincidir, para eu poder fazer o espelhamento correto de joints, certo? Quem não fez isso ainda, faça antes de começar com o seu personagem, beleza? Eu gosto de colocar ele em cima do grid justamente por causa dessa parte de agora, que é a de criar a parte que rotacionaria os dedos, certo? Que seriam os dedos do pé. Então eu gosto de colocar, como ele está de sapato, eu gosto de mexer aqui com a parte de baixo, ó, mais ou menos no grid, certo? E eu vou ensinar um jeito de colocar certinho no grid, mas aqui eu vou fazer mais ou menos. Aí, ficou bom, beleza? Aqui eu tenho, ó, 3 linhas, tá vendo? Essa, essa e essa é onde mais ou menos vai mexer os meus dedos do pé, ok? Eu vou criar mais uma. Eu vou diminuir essa última aqui que eu criei, só para vocês verem a última que eu vou criar. Aqui no Radius, ó, vou colocar 0.15. Pronto, só para eu diminuir ela. Beleza. Agora eu vou segurar Shift e vou clicar aqui, ó, mais ou menos na frente da joint, porque aí ela sempre cria a joint em uma reta, ó. Tá vendo? Ela aumentou de novo, que eu criei mais uma. Mas eu quero criar essa joint, ó, o centro dela, que é onde eu estou aqui com o mouse, ó, e mexendo ela, eu quero que fique certinho no sapato. Porque é daqui que o dedão do pé, que a ponta do pé vai subir. Então eu quero colocar bem aqui no final do sapato, ok? Soltei, pronto, dei Enter, acabei a minha chain. Prontinho. Para eu reduzir elas, vou reduzir todas de uma vez e vou colocar todas do mesmo tamanho, ok? Para eu reduzir elas, eu vou usar um comando que eu não mostrei em sala de aula, que é aqui embaixo, ó, na parte de programação do seu Maya, vai ter escrito aqui MEL. Eu vou estar com a primeira selecionada, a primeira da cadeia, que aqui seria a joint 1. E aí eu vou apertar aqui eu vou digitar um comando. O comando é select, selecione, tracinho, ok, menos, HY, que é a abreviação de hierarquia, ok? Então ele vai, ó, com esse comando, tá ali o comando ainda, não dei Enter, ele vai selecionar todas as joints, porque ele pegou essa primeira, a joint 1, e aí ele vai selecionar a hierarquia de joints, ou seja, os filhos desta joint, ou seja, a joint 2, 3, 4, 5, além dessa primeira. Então, digitei o comando, vou apertar Enter. Pronto. Ele selecionou todas já para mim, ó, A1, A2, A3, A4, A5. E eu vou diminuir o radius de todas de uma vez. Vou colocar ali, ó, 0.5. Todas ficaram basicamente do mesmo tamanho, ok? Então me facilitou muita coisa essa parte de select minus high, ok? Menos HY. Beleza? Ok. Agora que eu criei as pernas, eu vou posicionar elas no lugar que elas devem ficar, aqui, ok? Em X, beleza? Mas antes disso eu vou dar uma conferida em algumas coisas. Primeiro, vou tirar o personagem de template. O pé do meu personagem é reto, certo? Ele não está curvado para fora, assim, ó, mais ou menos. Ó. Não está assim, ó, para fora, ok? Ele é retinho, beleza? O que me facilita muita coisa. E aí, para manter essa chain reta, para eu não ter que fazer isso aqui, ó, eu vou rotacionar ela assim, ó, para enquadrar com a perna, e eu não ter que mudar a parte do sapato, eu vou selecionar essa última aqui, a do calcanhar, eu vou vir em Skeleton, Disconnect Joint. Ele desconectou a do calcanhar e criou uma outra no lugar, o que me facilita muita coisa. Então o que eu vou fazer agora é pegar essas três aqui, certo? E aí eu vou posicionar ela. Então vou colocar ela mais ou menos aqui, onde eu falei que era o osso femoral, ok? E vou rotacionar essas joints. Para eu pegar a conformidade da perna. Rotacionei, lembra que joint não pode ter rotate aqui,
eu quero ela limpinha no rotate. Translate sim, rotate não. Porque rotate, depois quando eu quiser zerar tudo, ela iria voltar para a posição que era reta, né? Que era assim. Vou zerar aqui, ó, para vocês verem. Reto. E eu quero que ela volte para a posição que eu coloquei agora. Então eu tenho que zerar o rotate dela. Para isso, você poderia vir aqui, ó, eu apertei Ctrl A, abri Attribute Editor. Em Joint Orient aqui, ó, eu teria essa parte que mexeria com os rotates dela sem mexer com o rotate em si. Ele mexeria com a conformidade dela, olha só. Ó, ela descendo aqui, ó. Ou ela para um lado e para o outro, deixa eu achar aqui, ó, para um lado e para o outro, ó. E o rotate lá em cima não está se movendo. Estão vendo? Seria esse Joint Orient. Mas para me facilitar, eu poderia simplesmente pegar esse valor e colocar no Joint Orient. Mas mais fácil do que isso é eu ir em Modify e dar Freeze Transformation. E aí ele joga o valor que eu tinha lá nos rotates automaticamente para o Joint Orient. Ó, ele caiu alguns Joint Orients aqui. Ele jogou o valor de Y para Z aqui, que era o atributo correto. Ok? Que era o de mexer para um lado e para o outro. Então é só dar Freeze Transformation logo após você fazer as rotações. Ok? Essa outra chain aqui, que é a do pé reto, certo? Que eu não rotacionei por causa disso. Eu vou pegar ela. Vou pegar os manipuladores, ok? Segurar V, botar o personagem template primeiro. Segurar V e dar Snap, ou seja, segurei V, ó, mudou o manipulador para redondinho. Eu estou dando Snap aqui, ó, em cima a objetos. Eu seguro V, clico com o botão do meio e levo para essa joint aqui, que foi a que ele criou quando eu desconectei, ok? Eu vou para Side, e aí vocês vão ver que essas duas aqui, como a joint subiu um pouco no momento da rotação, as duas que eu tinha criado no grid acabaram descendo. Então, no momento que eu rotacionei essa chain assim, ó, a joint mais embaixo subiu um pouco. E aí, quando eu dei Snap, por ela ter subido, essas duas aqui, o pai dela subiu, essas duas aqui também subiram. Então, eu vou voltar elas para o grid. Então, eu vou apertar Snap ao grid, que seria X, ó, ativou aqui em cima, Snap ao grid. E eu vou usar só o Y aqui, ó, e vou descer ele para o grid, ó. Grid, grid, aqui. Prontinho. Tenho aí minhas joints certinho. Essa joint daqui, a joint 3, tem a mesma posição por causa do snap, por causa do V, dessa joint que foi a que criou-se quando eu desconectei. Então vou deletar essa, pronto, e eu vou pegar essa aqui e aparentar com essa aqui, P, pronto. Ok, vou dar uma conferida em algumas coisas, beleza? Aqui nas minhas está tudo certinho, ok? O Z delas está sempre para um lado, beleza? Eu não precisei orientar, a não ser essas aqui, ó, que foi as que eu movi, e essa aqui, que é a que eu movi essas duas aqui, então eu tenho que reorientar essa de cima, e essas duas aqui eu tenho que virar o Z para um lado só, ok? Porque eu gosto assim, eu gosto de deixar tudo organizado, beleza? Então, ok. Vamos lá. Vamos para a orientação. Se eu tivesse que orientar essas aqui, ó, essas duas que eu rotacionei, o ideal seria eu ter orientado ela enquanto elas estavam retas, ok? Ter orientado elas enquanto elas estavam retas. Se eu precisar mudar o Z desse lado aqui, ó, elas estão todas para o lado direito, dessa joint e dessa joint. Então o X está olhando para a joint de baixo, o Z está olhando para o lado direito. Essa aqui, o X está olhando para a joint de baixo e o Z está olhando para o lado direito. Essas duas estão corretas. Se eu tivesse que orientar elas, eu iria ter orientado elas enquanto elas estavam retas, certo? E não, antes de eu rotacionar. Como eu não precisei, eu não fiz. Para orientar é simples, é vir em Skeleton, Orient Joint. Pronto, eu fui no quadradinho para abrir as opções, vou dar Reset aqui, Reset nas ferramentas. Aí eu vou orientar essas de baixo aqui, que são as únicas que foram necessárias, ok? Eu vou dar Apply aqui, ó,
vocês vão ver que essa joint aqui deu uma leve rodadinha, olha lá. Olha só. Vou dar apply de novo, rodei Ctrl Z. Aí, uma leve, porque ela se moveu um pouquinho para olhar para essa aqui, ok? Além disso, o Z dela está para o lado que eu não quero. Eu quero todos os Zs para o lado direito. O que eu vou fazer então? Esse mais aqui, que está bem aqui na ferramenta, eu vou colocar menos e eu vou dar apply de novo. Pronto. Aí o Z dela girou para o lado direito. Ok? Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó, já tá certinha, olhando para a próxima. Essa aqui, eu vou simplesmente vir aqui, ó, na Attribute Editor. Vou pegar esse Joint Orient dela e vou zerar eles todos. Ou você vem aqui na ferramenta e bota Orient Joint to Word e dá Apply. Eu prefiro zerar todos aqui para não estragar a ferramenta. 0 e 0. Pronto. O que eu fiz? Eu peguei essa joint aqui e eu deixei a orientação dela igualzinha à do pai dela, por zerar ela, certo? Quando eu zerei ela, eu deixei ela igual o pai dela, elas são idênticas, ok? Então peguei a última da cadeia e orientei elas idênticas ao pai. Beleza, pronto, eu tenho uma perna, ok? Vou nomeá-las antes de tudo. Então, eu já tinha dito na aula como é que eu gosto de nomear. Eu gosto de colocar JNT, prefixo de joint. Eu vou nomear em inglês, ok? Porque eu estou fazendo como se fosse para mim. No caso, é para ensinar vocês, mas estou fazendo como se fosse eu fazendo para mim. Então, vou JNT, eu gosto de botar um underline, L, underline, que é underline, left, ok? Lado esquerdo, underline. Esta aqui é a perna esquerda, apesar de estar à sua direita. E depois, o que ela diz? Essa aqui, eu vou botar thigh, que é o quadril 01, beleza? Quadril 01. Vamos para a próxima. Você pode ir correndo de joint a joint, simplesmente apertando para cima e para baixo nas setas, ó, joint 2, joint 3, joint 4, joint 5, ok? Então facilita na hora de nomear. Então vou botar JNT, underline, L, underline, knee, que é o joelho, 01. Enter, vou apertar para baixo, fui para joint 3. JNT, underline, L, underline, ankle, que é o tornozelo, 01. Desce para baixo, JNT, underline, L, underline, ball, 01, que é a parte dos pés, ok? Dos dedos. E descer, JNT, underline, L, underline, toe. Toe seria o dedão do pé, seria a última joint. Ou você bota foot, end, algo assim, tipo, terminou a chain, alguma coisa. Vou botar toe aqui, ok? E pronto. Ok? Aí, eu vou pegar e vou dar mirror a essa cadeia. Eu vou passar ela para o outro lado, beleza? Então, vou pegar aqui, para dar mirror, eu vou vir em selecionar o pai de todos, ou seja, o quadril aqui, o tie. Vou pegar e vou dar com skeleton, mirror joint, opções. E eu vou botar que eu quero em YZ, ok? Porque eu quero aqui, ó. Se você olhar aqui no My, ó, eu quero em Y e Z, certo? Eu quero que ele pegue do lado X e jogue para o outro lado X. Ou seja, seria no Y, no plano Y e Z. Eu orientaria para o que está faltando, né? No caso, é o X. Do lado X para o outro lado X, que seria lado direito para o lado esquerdo. Então, YZ, vou deixar behavior e eu vou procurar por underline L, underline, e vou trocar embaixo por underline R, underline. Certo? Isso me facilita muita coisa, porque eu estou trocando os que são da esquerda para a direita, o nome automaticamente. Isso está me facilitando muita coisa, porque eu não preciso nomear o outro lado. E eu vou dar mirror aqui. Pronto. Tenho minhas duas chains do pé. Ok? Beleza. Então tá aqui as duas chains do pé. Ok?
Eu vou parar essa lição por aqui.